Boa noite a todos, graças e paz. É um prazer estar aqui nessa noite, novamente, nessa igreja abençoada. E hoje eu vim só dar uma palavrinha e falar um pouquinho da situação, como se encontra o mundo em relação à evangelização. Atualmente no mundo nós temos cerca de 4 bilhões de pessoas que nunca sequer ouviram falar no nome de Jesus. Eles já ouviram falar da Coca-Cola, do Romário, do Pelé, do Ronaldo, do Ronaldinho, do Messi agora, né? Mas nunca ouviram falar do nome de Jesus. E isso parece ser estranho, mas são 2/3 da população mundial que nunca sequer ouviram falar o nome de Jesus. Aqui no Brasil, em alguns países da América Latina, em alguns países do mundo, as pessoas sabem quem é Jesus. E Jesus é amor, e Ele veio trazer libertação para os povos. E a Bíblia fala que todos os povos, tribos, línguas e nações dobrarão seus pés, dobrarão seus joelhos diante do nome de Jesus. E eu creio nisso. E nós estamos avançando, estamos alcançando outros povos, desafios cada vez maiores. A junta hoje, ela conta com quase 1.256 missionários, entre obreiros da terra, brasileiros e também os obreiros do PEP, que não era colocado junto. A Junta de Missões Mundiais hoje, talvez é a segunda maior agência missionária do mundo e em trabalho comunitário. Somente pelo PEP, nós atendemos 10 mil crianças. 10 mil crianças são atendidas no mundo através do PEP. Um projeto que começou aqui no Brasil e está esparramando por todo o mundo. Temos também o desafio no norte da Índia, onde a Junta de Missões Mundiais está com um trabalho chamado Meninas da Índia. São meninas que, a partir dos 5 anos, são vendidas pelas suas mães para prostituição, são usadas em cultos religiosos para prostituição, e a Junta de Missões Mundiais, juntamente com o governo daquele país, está conseguindo resgatar algumas meninas. Nós já temos a primeira casa do projeto Meninas da Índia. Cada casa tem 13 meninas, e tem um pai, um casal missionário, que pegam a tutela dessas crianças, com mais 2 obreiros da terra, que nós chamamos de autóctones, e eles trabalham com essas crianças a partir dos 5 anos, até elas se formarem na universidade. É um dos poucos trabalhos em que o missionário vai ter que adotar praticamente a criança. Quando se tem a tutela de uma criança, você se torna o pai, o responsável daquela criança. E esses missionários que estão indo para o norte da Índia, para vocês terem uma ideia, apenas um estado do norte da Índia tem mais que a população do Brasil. E é onde nós estamos caminhando para lá também. Nós, assim, a Junta. O objetivo da Junta é criar até 2020 10 casas-lares. Cada casa-lar custa $2.500, fora os missionários. $2.500 para manter essas 13 crianças que estão crescendo, vão ficar adolescentes e vão para a escola, e é todo um trabalho de carinho e de amor. E você, com a sua oração, com a sua oferta, pode participar disso também. Agora, falando um pouco do nosso trabalho, nós estávamos na Albânia até 2011, no outubro de 2011, e por um problema de saúde da nossa filha, nós tivemos que voltar para o Brasil para fazer um tratamento médico, e graças a Deus, esse tratamento na área física já terminou tudo, graças a Deus. Na área espiritual, enquanto estivermos juntos, vamos estar caminhando juntos, em nome de Jesus. Está tudo em paz.
Ela, quando chegou no Brasil, ela escutava 68% de um ouvido e 70 e pouco por cento de outro ouvido. E ela não conseguia se equilibrar direito, não fazia educação física. Hoje, ela já está escutando 100% dos dois ouvidos. Está jogando handebol, meus irmãos. Para quem não conseguia fazer educação física, está jogando handebol. E, se Deus quiser, em junho, final de junho desse ano, começo de julho, nós estaremos voltando para a Albânia. E nós pensávamos que trabalhava numa parte muito difícil daquele país. Nós trabalhávamos numa cidade chamada Bathori, que fica a quase 15 quilômetros da capital. E lá não tinha água, não tinha luz elétrica, as coisas todas. Mas tem muito lugar que não tem também, né? E ali nós pensávamos que era um lugar muito difícil. Só que agora nós estamos voltando e vamos trabalhar mais para o norte ainda, com o povo da montanha, numa região chamada Kux-Tropoia, uma região ali que não tem o evangelho praticamente, e não existe igrejas, não existe pastores, missionários, e pela graça de Deus nós estamos indo para lá. E queremos estar indo junto com os irmãos, que estejam orando por nós. Sei que a igreja já ora por nós, somos amigos de oração. Amém, pastor Wagner? Tem que falar amém mesmo. Amém, pastor Silvio? Amém, irmão Êxodo? Não esqueço não mais nunca. Então, estamos juntos e vamos voltar para lá em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Davan está indo para Intubiara, que está acontecendo esse final de semana lá, a conexão missionária lá com o pastor Silvio. Quero convidar o irmão Paulo Aguiar e a irmã Elaine para que conduza o casal pastor Manuel e irmã Raquel aqui à frente. E nós vamos orar por eles. O irmão Paulo Aguiar e a irmã Elaine são líderes do Conselho Missionário. Bom, irmãos, o pastor Manuel Florencio, sua esposa, já foi apresentada, né? Os irmãos a Raquel, os irmãos já conhecem de encontro passado. Eu lembro que há pouco tempo que eu cheguei aqui em Anápolis, em 91, pouco tempo depois, eu tive a oportunidade de ouvir o pastor missionário conosco. Então, nós vamos orar pedindo a Deus que esteja abençoando pastor Manuel, irmã Raquel, que Deus esteja usando os irmãos para falar aos nossos corações e nesses dias, nessas noites, e que Deus esteja fazendo uma obra nos nossos corações através do seu recado, que Ele esteja nos motivando ainda mais para missões, nos enchendo de amor pela obra missionária, pelas almas, pelas vidas, né, que estão ao nosso redor e distante de nós também, carecendo de ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias difíceis no nosso país, cada vez mais difíceis, né, com muitas coisas acontecendo, preocupações, e um povo necessitando de conhecer de perto mais e mais a Jesus Cristo. E nós precisamos agir, né? Aqui e longe de nós. Louvamos a Deus pelo que Deus tem feito através dos irmãos, né? Lá na Itália, e pela bênção que tem sido lá. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, pela vida que tens concedido a cada um de nós, pela vida que tens, ó Deus, permitido vivermos, ó Deus, principalmente em comunhão contigo e através de Jesus Cristo, pelo teu amor, a tua graça, pelo teu Espírito em nós. Não merecemos, Senhor, nada disto, mas sabemos o quanto tu nos ama e tudo o que tu fizeste, Senhor, e está fazendo por amor a nós, por amor àqueles que se perdem neste mundo e que precisam conhecer do teu Evangelho, conhecer desta tua graça, desse teu amor. Te agradecemos, Senhor, porque o teu Espírito Santo tem falado ao coração de tantas pessoas, ó Deus, transformando suas vidas e chamando-as, Senhor, para falar do teu amor a tantos que ainda precisam. Nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou que a seara é tão grande e os obreiros tão poucos, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos, levantando mais obreiros, chamando, Senhor, os teus servos para falar, capacitando, ó Deus,
dando-nos coragem, audácia, Senhor, fé, confiança em Ti, na Tua provisão, no Teu amor, na Tua, ó Deus, unção, no Teu poder, para irmos onde quer que Tu, ó Deus, chamar o Teu povo. Te agradecemos por aquele, Senhor, que tem sido chamado e tem atendido ao Teu chamado. Como esses Teus servos, Senhor, que aqui estão. Ó Deus, pastor Manuel Florencio, sua esposa Raquel. Ó Deus amado, te louvamos porque Tu tens usado os Teus servos, ó Deus, naquele lugar onde estão, pregando a Tua palavra, lutando, Senhor, para despertar novas vidas, Senhor, para a Tua obra. Ó Deus amado, nós te louvamos pela vida deles. E junto com eles, Senhor, tantos servos Teus que já estão nos campos, Senhor, enfrentando tantas dificuldades, privações, mas cheios do Teu amor, para buscar aqueles que precisam, Senhor, que Tu queres, ó Deus, alcançar. Aqueles que hão de crer na Tua palavra, aqueles que estão esperando, ó Deus, ouvir da Tua graça, do Teu amor, do Teu Filho Jesus. Ó Deus, te agradecemos por todos esses que estão, como Timóteo, Senhor, que lembramos agora, está lá na Guiné-Bissau, enfrentando até uma malária, Senhor, mais uma, Senhor, para cumprir a Tua obra. Te agradecemos porque Tu já tens dado melhor ao Teu servo. Ajuda-o a restaurar-se completamente, Senhor, e completar a sua obra ali. Ó Deus, abençoa tantos que estão enfrentando dificuldades, enfrentando perseguições, Senhor. Ó Deus, abençoa-os, livra-os, ó Deus, das perseguições. Mantenha-os firmes, Senhor, no Teu trabalho, confiantes, Senhor, no Teu amor, na vitória em Jesus. Ó Deus, pedimos que Tu agora use o Teu servo, Manuel Florencio, para falar aos nossos corações, para encher, ó Deus, os nossos corações de alegria diante da Tua presença, ó Deus, de coragem, de amor diante da necessidade do mundo. Ó Deus, que Tu uses o Teu servo para nos inspirar a Tua graça, ó Deus, a Tua vontade, e toca, Senhor, nos nossos corações. Amém, Pai. Ó Deus, abençoa-nos, pois queremos ouvir, queremos sentir, ó Deus, a mão do Teu Espírito. Ó Deus, queremos ser instrumentos, Senhor, do Teu amor. Faça-nos assim, tem misericórdia de nós, perdoa, Senhor, as nossas falhas, que não haja barreiras, Senhor, entre nós e Ti, o Teu amor e o Teu Santo Espírito, a nos falar nesta noite. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Buonasera. Irmãos, realmente é uma emoção muito grande, é mais do que prazer, mais do que alegria, é uma emoção muito grande voltar aqui, né? A primeira vez que nós estivemos aqui foi em 1994, quando estávamos andando, dando os nossos primeiros passos em rumo ao campo missionário, né? Eu estou com inveja do Davancio, que vai para a Albânia. Às vezes parece que está tudo errado, né? Um italiano que vai para a Albânia, mas são coisas que Deus faz, e com Deus não tem nada errado, né? E eu me emocionei exatamente pelo fato dele estar aqui e vai sair daqui também para a Albânia, né? Então, como Deus faz a sua história, né? Como Deus faz a nossa história, como Deus faz a história da igreja. E eu estou muito emocionado, porque os irmãos, quando nós fomos para a Albânia, vocês disseram, podem ir, que nós estamos indo com vocês. E vocês nunca nos abandonaram. Estiveram conosco na Albânia, estão conosco na Itália. Amém. E eu louvo muito a Deus por isso. Isso é uma coisa linda demais. Só quem entende, só um filho de Deus pode entender essas coisas, né? E eu quero agradecer em nome da minha família, que está ali. Vocês já conhecem, né? Quem tem orado por nós conhece mais intimamente. Tem só uma pessoa a mais, que é a Sarinha, que está ali no meio, que é uma das nossas netas, né? Nós temos 2 netas e um netinho. Então, Deus tem acrescentado à nossa família. O Ana Raquel, que fez o seminário, hoje está ajudando numa igreja lá em Chicago.
se casou. Tem o Jonatas, que está fazendo a Jocum aqui em Belo Horizonte. A Samara, que é mãe da Sara, está conosco lá na Itália. E Deus tem nos abençoado muito. E uma das razões por que Deus tem nos abençoado é porque vocês têm mantido as orações, vocês têm sido fiéis nas suas orações. Né? Amém. E a Chiesa di Gesù Cristo, que está em Itália, especialmente nella città di Casorate Primo, vi saluta e vi abbraccia e vi bacia nel nome de Jesus Cristo. Amém. Deu para entender, não deu? Então eu passo a palavra. Um abraço bem forte. Estamos aqui à disposição de vocês para toda e qualquer eventualidade. Já deu para ver que eu estou emocionada. Amém. Amém. Irmãos, como já disse Raquel, é uma alegria muito grande cada vez que nós vimos nesta igreja, porque foi a primeira igreja, além das igrejas do Campo Piauí Maranhão, que agora se chama Meio Norte. Depois do Campo Piauí Maranhão, vocês foram a primeira igreja que nos adotou quando nós estávamos indo para Albânia. Foi através de um irmão, eu não lembro agora mais o nome dele, que era membro dessa igreja e nos adotou, e ele então estava indo para os Estados Unidos e passou para os irmãos a adoção. Os irmãos, né, sustentaram as cordas, e é gostoso saber, porque ao longo destes quase 20 anos, em junho agora vai fazer, 12 de junho exatamente, vão fazer 20 anos de campo missionário. Os irmãos nunca nos deixaram, né? Outras igrejas já adotaram, já deixaram de adotar, mas os irmãos continuaram. Isso realmente é motivo de muita alegria, e cada vez que a gente vem aqui, realmente é uma emoção, a gente se sente em casa, realmente. Muito obrigado, irmãos. Eu pensava que eu tivesse vindo aqui todas as vezes que vinha ao Brasil, mas descobri que em 2010 não viemos. Mas também lembrei porque que naquele período nós dedicamos mais a tratar de nossa aparência, né? Nossos dentes não estavam tão bem, e aí nós ficamos mais tempo no Maranhão cuidando desse aspecto. Essa foi a razão que quase não visitamos as igrejas em 2010. Mas, Davanço, também me identifiquei muito com você, porque em 1994, nós viemos a essa igreja quando estávamos nos preparando para ir para a Albânia. Em junho também. No seu caso, é final de junho, né? Início de julho, nós foi no dia 12 de junho de 94. 20 anos depois, né? Agora, nós fomos para o sudeste da Albânia, aquela vez, e você foi para o meio do centro, né? E agora vai mais para o norte. É muito bom isso, porque já está no norte, no centro ali o Hugo e a Talvânia, não é? E agora você está indo para o norte, que eu acho que é a zona mais difícil. Acho que é a zona mais difícil da Albânia, dito pelos próprios albaneses, né? Então, realmente, precisamos orar muito por essa família, porque não vai ser fácil. Muito bem. Eu não sei também quanto tempo, nem perguntei e não vou perguntar. Mas como eu tenho mais oportunidades, né, durante até domingo, então eu vou, digamos, deixar algumas coisas para amanhã, para depois da manhã, assim por diante, tá certo? Então significa que vou conseguir. Muito bem. Vamos orar então rapidinho. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos nos colocar nas Tuas mãos, Pai, para que Tu nos fales ao coração, de acordo com o que Tu desejas falar a cada um de nós nesta noite. Me entrego nas Tuas mãos, Deus, como Teu instrumento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a reflexão que nós queremos fazer é baseada em João capítulo 4. Vocês viram ali o tema... Pode voltar um pouquinho? O tema... Eu falei João 4 para vocês já irem abrindo a Bíblia. Gostaria que os irmãos permanecessem com as suas Bíblias abertas nesse texto de João 4. Mas, enquanto isso, só para lembrar, né, o tema da campanha deste ano, que é o tema também dessa conferência, né? Entre em campo com Cristo pelas nações. Vamos dizer juntos? Entre em campo com Cristo pelas nações. A divisa tirada do texto que o pastor já leu no início, né? Todas as nações virão à tua presença
e te adorarão. Diante da grandeza do nosso Deus, isto vai acontecer. E vai acontecer, porque o Senhor Jesus mesmo disse, depois que todas as tribos e todos os povos ouvirem o Evangelho, então virá o fim. E por isso que Pedro nos exorta a apressar a vinda do Senhor. E eu não lembro agora, mas parece-me que o apóstolo Paulo, ou o próprio apóstolo Pedro, que termina uma das suas cartas, digamos assim, acho que é Pedro, mais ou menos abençoando aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Eu creio que aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus são aqueles que procuram apressar esta vinda, são aqueles que, portanto, procuram contribuir para que o mais rapidamente possível o Evangelho seja pregado em todas as tribos, nações, raças e nações e línguas. Porque nós sabemos que o fim virá somente depois que isso acontecer. Então, se nós amamos a vinda do Senhor, nós desejamos, não é? Como lá em Apocalipse diz, Maranata, como nós costumamos dizer aqui no Brasil, vem, Senhor Jesus. Se nós amamos a vinda do Senhor, então nós queremos contribuir para que isso aconteça o mais rápido possível e, portanto, procuramos contribuir para que o Evangelho seja pregado no mundo inteiro. Faltam ainda 3.800 povos a ouvirem, a serem alcançados pelo Evangelho da graça de Deus. Que o Senhor, então, realmente nos ajude a concentrar o nosso coração, as nossas mentes, os nossos recursos, para que esse objetivo seja alcançado. Isso precisa de uma mobilização realmente de todo o povo de Deus, de todo o povo de Deus. Muito bem, vamos em frente. Portanto, entre em campo com Cristo pelas nações. Nós queremos encontrar nesse texto, nós encontramos nesse texto 4 atitudes com as quais devemos entrar em campo. A ideia de entrar em campo é a ideia de não ficar, como disse o próprio diretor executivo, o pastor João Marcos, num dos vídeos que provavelmente os irmãos vão ver, ele exatamente fala sobre isso, para que nós não fiquemos nas arquibancadas, para que nós não fiquemos na geral, na torcida, mesmo em casa, diante da televisão, na torcida, simplesmente pela seleção de Deus, mas que nós entremos em campo, fazendo parte do time de Deus. E tem espaço para todos. Nesse time de Deus tem espaço para todos os jogadores que quiserem ser titular. Aliás, Deus não quer que não fique ninguém, nem mesmo na reserva. Quanto mais lá na arquibancada, né? Tem aqueles jogadores que estão machucados, então vão lá para a arquibancada, né? Deus quer que todos os seus filhos façam parte do time e como titulares e entrem em campo. Não é lugar só para 11, não. É para todo mundo. Porque são muito mais aqueles que nós precisamos ganhar, salvar, no nome do Senhor Jesus. Então, esse é o apelo. Nós vamos atender este apelo? Você quer ser convocado pelo seu... Aliás, o seu técnico está convocando, não é que você... Ele já está convocando. Agora, qual vai ser a sua resposta? Você vai dizer sim à convocação? Ou você vai esnobar do Senhor? Vai dizer, Senhor, eu já tenho mais o que fazer, né? Não me interessa muito o teu time, jogar no teu time. Eu espero que a tua resposta seja um sim bem convicto, bem determinado, bem coerente e faça realmente parte do time de Deus. Mas, como eu disse, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, nós não vamos ler o texto, mas por isso que eu pedi que os irmãos ficassem com as suas Bíblias abertas, os irmãos já vão dando uma olhada aí, e quando eu citar alguns versículos, os irmãos vão ler aqueles versículos, tá bom? Se alguém puder me providenciar algo, porque senão daqui a pouco eu não consigo mais falar. Pois bem, Jesus estava subindo de Jerusalém para a Galileia. E entre a Judéia e a Galileia tínhamos a Samária ou Samaria. Os judeus, normalmente, eles não passavam pela Samaria porque eles tinham muita rixa entre eles.
Então, eles normalmente atravessavam o Rio Jordão, passavam pela Pérea, chegavam lá em cima, em Decápolis, aí novamente atravessavam o Rio Jordão e chegavam na Galiléia sem passar pela Samaria, ou Samaria. Mas o Senhor Jesus, embora uma das vezes que ele tentou passar por dentro, descendo de Galiléia para a Judéia, foi impedido pelos samaritanos, mas dessa vez, né, ele não foi impedido, ele subiu de Jerusalém em direção à Galiléia, passando pela Samaria. E isso já, por si mesmo, demonstra que o Senhor Jesus não era contaminado pelos preconceitos culturais, raciais do seu tempo, do seu povo. Ele conseguia superar tudo isso. Nós encontramos também, no versículo 9, que quando Jesus pede água àquela mulher, ele estava sentado à beira do poço, porque ele, cansado da viagem, diz o texto, ele sentou-se à beira de um poço, próximo a um povoado, enquanto os discípulos foram comprar comida naquele povoado. Nesse meio tempo, chega então a mulher, que nós não sabemos do seu nome, chamamos de samaritana, porque ela é de Samaria. Ela então vinha para pegar água, e Jesus então pede água para ela. E no versículo 9 diz que ela ficou muito admirada. Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E João explica, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A mulher ficou muito admirada. Por quê? Porque, primeiro de tudo, ela era mulher. E um judeu não se rebaixaria em falar como uma mulher em público. Mas por quê? Questões morais? Não. Questões mesmo de questões culturais, ou seja, a mulher não tinha valor. Portanto, um homem, na sua posição, se humilhar, falar com a mulher em público, era realmente se humilhar. Então, Jesus, ele já quebrou esse outro paradigma, né? Ele, como homem, falou como uma mulher. As mulheres hoje em dia têm muito valor, não tem? Naquele tempo não tinha não, gente. Então Jesus, ele realmente, começou a elevar, né, o valor da mulher. E ela ficou admirada. Mas mais do que mulher, ela era também samaritana. Aí o negócio complicou, porque os judeus não se dão com os samaritanos. E ele, falando, além de ser mulher, como uma samaritana, e ainda se humilhando, pedindo água, não é? Então ela ficou muito admirada. Por que o Senhor Jesus fez tudo isso? Nós sabemos. Nós sabemos que ele não era movido, ele não era motivado pelos nossos preconceitos, ou ele não era impedido pelos nossos preconceitos humanos, mas ele era movido pelo amor, meu jovem. Ele era movido pelo amor. Ali nós temos a figura de uma pessoa pobre que vem ajudada, evangelizada, não é, por um nosso irmão em Cristo. Mas nós não queremos fixar somente neste aspecto de você ajudar uma pessoa necessitada materialmente. Aquilo é apenas uma figura para dizer da necessidade que as pessoas têm, inclusive as necessidades espirituais. E nós devemos, portanto, ser movidos pelo amor. Existem pessoas na sua vida, no seu dia a dia, tipos de pessoas com as quais você tem dificuldade de se dirigir, ou de dirigir a palavra, de se relacionar. Você tem algum tipo de preconceito? Ou tem preconceito com algum tipo de pessoas? Sabe, irmãos, nós racionalmente sabemos que não devemos ter, não é? Não devemos ter preconceitos. Mas nós somos fruto, querendo ou não, do nosso ambiente cultural. Nós somos contaminados pelo ambiente cultural no qual vivemos. E se nós não... Obrigado. Perfeito. A água da vida, que maravilha. Jesus pediu água para a mulher, né? Então,
se nós não estivermos atentos, nós também vamos evitar determinado tipo de pessoas. Ou não? Então, nós precisamos entrar em campo movidos pelo amor. Você sabe que os jogadores, a maioria dos jogadores, eles entram em campo, mas realmente por interesses pessoais. Não é tanto pelo prazer de jogar, ou pelo prazer de fazer, digamos, o bem em determinadas pessoas. Existem esses casos, mas a maioria dos casos, ele vai para o campo, ele vai jogar, ele procura jogar bem, mas na expectativa de que algum técnico de algum time grande o veja jogando e se interesse por ele, certo? Ou então, exatamente com o objetivo de ganhar melhor, certo? Também outros simplesmente porque querem ser famosos, querem ser reconhecidos, não é? Querem ser aplaudidos, é o prazer do reconhecimento da torcida, não é? Será que no reino de Deus também acontece isso? Lógico, quando Deus não está reinando, ou seja, quando a gente não está deixando Deus reinar, né? Pode acontecer da gente ser movido, mesmo fazendo as coisas para Deus, mas movidos sem que a gente perceba, por motivações totalmente egoístas. Todos nós temos aquelas necessidades básicas de sermos reconhecidos. Irmãos, nós temos que admitir que temos essa necessidade, porque isso é de todos. Desde que nós saímos do jardim do Éden, onde nós tínhamos comunhão com Deus, onde nós éramos supridos das nossas necessidades, inclusive o sentimento de aceitação, de valor, a segurança, tudo isso nós tínhamos. Você já imaginou? Todos os dias o Criador vinha ao nosso encontro e bater aquele papo gostoso com a gente e perguntar como é que a gente está, como é que foi o dia, e a gente fazer perguntas, não é? E aí receber aquelas palavras de encorajamento. Então a gente se sente protegido, a gente se sente seguro. Mas quando foi expulso do Jardim do Éden, no lugar da segurança entrou o medo. No lugar do sentimento de ser amados, a gente se sentiu rejeitado. Não é? No lugar de se sentir valorizados, importantes, úteis, a gente sentiu um nada. Porque quando a gente é rejeitado, a gente sente, a nossa autoestima também vai lá para baixo. Então, isso se instalou dentro de nós. Então, irmãos, nós temos essa necessidade. E quantas vezes, trabalhando para Deus, no nível do consciente, no nível do inconsciente, nós estamos precisando e buscando nas pessoas o reconhecimento delas. O sentimento de que nós temos um valor. Tantas vezes trabalhamos na expectativa de que seremos aceitos, amados pelas pessoas. Tantas vezes queremos nos sentir seguros. E por isso que muitas vezes nós não arriscamos. Nós temos dificuldade de sair da nossa zona de conforto. E não queremos nem sequer admitir a possibilidade de que Deus nos chame para um lugar diferente daquilo onde nós já estamos acostumados. Porque a gente tem medo. Então nós precisamos ser honestos conosco mesmos. Permitir que o Espírito Santo revele as nossas motivações mais profundas. Confesse. Renuncie. Agora, o problema é o seguinte, a gente precisa. Então, o que é que a gente faz? A gente tem, então, encontrar em Deus a satisfação dessas necessidades. Salmo 37, 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esses desejos são aquelas necessidades mais profundas. Tem outros desejos também que Deus tem atendido.
esse, por exemplo, de estar aqui, de estar em Goiânia na próxima semana, é um desejo que eu nem tive coragem de falar para Deus, mas Ele sabia e me atendeu. Mas tem aquelas necessidades mais profundas, que são essas que eu acabei de falar. Mas quando Deus é a nossa razão de existir, quando realmente Deus é a nossa fonte de alegria, de satisfação, então, aí a gente não precisa mais buscar nas pessoas. Esperar das pessoas e ficar frustrado, portanto. Ou viver nessa busca ansiosa de afirmação. A gente agora pode escolher amar as pessoas, não para ser amados por elas, mas a gente pode escolher amar as pessoas porque Deus as ama. A gente pode amar a Deus porque sabe que é amado por Ele e não tem mais medo dEle. Mas agora a gente é movido por amor mesmo, por reconhecimento, por gratidão. A gente sabe que Ele merece o nosso tudo e o nosso melhor. O nosso melhor ainda é pouco diante daquilo que Ele fez por nós. A gente sabe disso, então, começa então a conscientemente fazer escolhas nesse sentido. Então, para renunciar à necessidade de encontrar nas pessoas essas coisas, a gente precisa então reconhecer que nós já temos tudo isso em Deus e na nossa comunhão com Deus, absorver essas verdades. Deixar que essas verdades penetrem o mais profundo do nosso coração. Verdades como diz assim, porque Deus amou o mundo. Aí você lembra que o mundo está incluído você. Então Deus me amou de tal maneira que deu o seu único filho. Onde diz também que nada poderá, nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí você personaliza isso. Nada poderá me separar do amor de Deus por mim, esse amor que foi revelado em Cristo Jesus. Se aproprie dessas verdades. Permita que penetre no mais profundo, que se enraize em você. Leia depois a oração de Paulo, que foi escrito lá, que ele escreveu aos Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 20. E aí você vai encontrar a oração de Paulo, e a oração de Paulo inclui isso, que o amor de Deus possa enraizar dentro de você, para que realmente você possa experimentar toda a plenitude de Deus. E quando você experimenta esse amor e se sente amado, seguro, e aí então você pode realmente escolher amar Deus e amar as pessoas e fazer a sua obra realmente por amor, porque você já está satisfeito com relação a você mesmo, a necessidade que você tem de ser reconhecido, porque você já é reconhecido pela pessoa mais importante do mundo, que é Deus, né? Aí você então agora pode somente servir os outros, como o nosso Senhor Jesus. Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Então, irmãos, que nós precisamos entrar em campo movidos pelo amor, primeiramente a Deus e depois ao nosso próximo, carente da graça de Deus. Nós precisamos entrar em campo também tendo bem claro qual é a nossa maior prioridade. A do Senhor Jesus, ele tinha bem claro, versículo 32 e 34. Os discípulos chegaram, versículo 31, com a comida que eles tinham ido comprar, e disse: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida eu tenho para comer, versículo 32, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a sua prioridade. Os discípulos chegaram com a comida, era hora de comer, estava cansado, certamente com fome, além da sede. Mas como ele tinha já se revelado à mulher, que era o Messias, e veja que ele não fazia isso normalmente. Pelo menos nós temos o registro dessa mulher a quem ele se revelou como Messias. E ela então foi chamar as pessoas, foi falar para as pessoas do seu povoado que ela tinha encontrado o Messias. E Jesus estava esperando ela voltar com essas pessoas. Ele então não queria desconcentrar, ele queria agora estar concentrado apenas naquela tarefa de evangelizar aquelas pessoas que a mulher ia trazer, revelar-se a elas, para que elas também fossem salvas.
Essa era a sua prioridade número 1. Realizar a obra do Senhor, fazer a vontade do Pai. Qual é a tua prioridade de vida? O que realmente move a tua vida? Nós precisamos fazer de tal maneira que tudo que nós fazemos na vida tenha como resultado final manifestação da glória de Deus, realização da obra da vontade do Pai, levar pessoas a Jesus Cristo. Tudo, na tua profissão, na tua posição social, na sociedade, naquilo que você possui, na maneira como você usa o seu tempo, tudo precisa contribuir para que pessoas conheçam o Senhor Jesus e sejam salvas. Ontem eu estava conversando com a minha prima, que é médica, e ela realmente ama o Senhor. E ela disse que não tem nenhum cliente que sai do seu consultório sem que ela fale de Jesus para eles. Amém. Nenhum, ela não permite nenhum. Falei, ainda bem que você não é psicólogo, se fosse psicóloga não te permitiriam. Mas como é médica, pode, né? Então, ela realmente aproveita cada oportunidade. E a sua vida realmente é isso aqui, revela isso aqui. Então, em tudo aquilo que a gente faz, em tudo aquilo que a gente tem, tudo aquilo que a gente é, precisa canalizar e focalizar nesse objetivo. Ok? Até mesmo uma boa casa. Numa boa casa, a coisa principal que tem que ter é uma boa sala com bons sofás para receber pessoas para você levar a Cristo. Amém? Percebe? Ou seja, tudo aquilo que você tem, que você faz, deve ter em mente esse objetivo. Certo? Amém? Muitos núcleos, agora já mudou de nome, né? Muitos grupos, como é que chama agora? Grupos pequenos, grupos multiplicadores, né? Células, tudo aquilo que seja bíblico e que possa levar pessoas a Cristo, deve entrar na nossa mentalidade. Deve ser essa a nossa maior prioridade. Nós também devemos entrar em Cristo movidos com um forte senso de urgência. No versículo 35, o Senhor Jesus diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Sim, faltavam 4 meses para a ceifa, material. Mas a ceifa, a colheita espiritual, era para daqui a pouco. Era só chegarem aqueles homens que a mulher tinha, aquelas pessoas que a mulher samaritana tinha ido chamar, e então a colheita já ia ser feita ali. Né? Então, da perspectiva espiritual, a colheita ia ser já, não daqui a 4 meses. Como é que você costuma olhar a vida? De um ponto de vista simplesmente humano, material, calculista, baseado naquilo que você vê com os olhos físicos? Ou você tem uma perspectiva espiritual, aquela de Deus? Naquela de Deus, irmãos, não tem tempo a perder. Não tem tempo a perder. Veja só. Em Apocalipse 12, versículo 12, parte B, diz que Satanás está irado. Ele foi jogado, lá do céu, na terra, e ele está irado porque lhe resta pouco tempo. E porque lhe resta pouco tempo, ele tem muita pressa. E sabe qual é a pressa dele? Destruir o maior número possível de pessoas, porque ele odeia a criação principal de Deus, que é o ser humano. Criado à imagem e semelhança de Deus. Então, como ele tem raiva e ele quer, então, manchar o nome de Deus, então a coisa principal que ele quer fazer é destruir o maior número possível de pessoas. Agora, se Satanás tem essa pressa toda, e porque ele sabe que tem pouco tempo, será que nós não deveríamos ter muito mais pressa do que ele? Será que nós não deveríamos ser muito mais objetivos nesse sentido de realmente trabalhar para que pessoas, o maior número possível de pessoas, tanto aqueles perto de nós como aqueles que estão longe, sejam salvos pelo Senhor Jesus Cristo? Eu creio que sim, irmãos. Jesus disse que o ladrão, referindo-se a Satanás, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim, disse ele, para que as minhas ovelhas tenham vida e vida em abundância. É para isso que Jesus veio. Portanto, unamo-nos a Ele
como seus discípulos, nesse propósito, com senso de urgência. Não naquela lentidão, como se tivéssemos faltasse ainda 4 meses. Não, é agora, diz o Senhor Jesus. Vamos em frente? Entre em campo com Cristo pelas nações. Bem, eu nem olhei aqui a hora, mas eu estou com medo que já estou demorando, mas eu vou dizer rapidamente aqui. Você pode ir passando devagarzinho, não espere eu mandar não. Você pode ir passando devagarzinho, até eu disser para você parar. Vai passando devagarzinho. O negócio é o seguinte, eu aqui mostro alguns dados da realidade atual da Itália. E essa realidade é o seguinte, a situação econômica. A situação econômica da Itália é realmente terrível. E de 2008 a 2011, mais de 39.500 empresas foram fechadas. Até 2011. Lá para cá, as coisas pioraram mais ainda. Significa o quê, irmãos? Que aqueles que tinham as empresas não tem mais naquele ganha-pão. Quem trabalhava naquela empresa não tem mais trabalho. A situação realmente muito crítica na Itália. Muita gente, portanto, se suicidando, né? Se suicidando por causa da situação econômica. Somente em 2012, mais de 500 pessoas se suicidaram por questões econômicas. No total de 2.000 pessoas, 1/4 por motivos econômicos. Então, o que acontece também, por outro lado? Pode passar? Por outro lado, as pessoas estão mais abertas para Deus. Ou seja, aquele orgulho que tantos tinham em dizer, eu não preciso de Deus, porque eu tenho tudo. Como aquela mentalidade materialista, que se eu tenho tudo, eu não preciso de Deus. Hoje, muitos não podem mais dizer isso. O orgulho é que os leva muitos a suicidarem-se. Outros caem na depressão profunda, mas alguns estão mais abertos para buscar a Deus. Então, essa é uma oportunidade, esse é um momento, esse é um kairos para nós anunciarmos o Evangelho da graça de Deus na Itália. É importante, diz o apóstolo Pedro, que nós devemos estar atentos para aproveitar, Paulo, as oportunidades para anunciar o Evangelho. Vamos em frente? Finalmente, entre em campo com Cristo, pelas nações, como parte de um todo. Versículo 36 a 38, o Senhor Jesus diz, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Isso nos fala do trabalho em equipe, do trabalho de complementação do trabalho um do outro. A mulher tinha ido chamar as pessoas, agora Jesus com os discípulos iam simplesmente colher o fruto do trabalho que aquela mulher iniciou. Então, mas ele diz que ambos se alegram. Ambos se alegram. É muito importante, irmãos, que nós tenhamos essa mentalidade de parceria, de complementariedade, tanto na obra local, nunca procurar fazer um trabalho isolado, sozinhos, mas procurar realmente fazer em equipe. Os pequenos grupos são excelentes para se encorajar uns aos outros na conquista de almas para Cristo e também depois no discipulado. É muito importante isso. Mas também é importante que esse trabalho de oração, de intercessão pelos missionários que estão lá. O que acontece é o seguinte, irmãos, geralmente no campo missionário você tem o número de pessoas que oram, que intercedem, bem reduzido em relação ao número da população. Então nós precisamos desse reforço das orações do povo de Deus que envia. Isso não é retórica, isso é fato. Os irmãos que estavam já em 97 acompanhando o nosso ministério, oraram por nós na nossa saída da Albânia e nós experimentamos realmente a presença de Deus de forma tão forte que eu quase que via os anjos. Era muito forte a presença de Deus. Há uma paz tremenda, irmãos. E também a proteção de Deus. Olha só, nós tínhamos planejado sair à noite
você conhece lá, indo por Pogradets, e de lá se unia com um outro grupo de missionários, que tinha lá uma outra equipe, e de lá a gente saía pela Macedônia, que lá ficava perto da Macedônia. Aí, na saída da nossa reunião, na casa de um colega, e esse colega tinha um vizinho que era um taxista. E ele chegou exatamente na hora que a gente estava saindo da casa desse colega. E esse colega, então, compartilhou com ele o nosso plano. Ele disse, não façam assim. Saem amanhã de manhã, entre 4 e 5 da manhã, e vão pela Grécia. Porque de Córtia para a Grécia era questão de meia hora, mais ou menos. E assim nós fizemos, e além dos tiros, que eram 3 dias, assim, era direto, dia e noite, eles foram reduzindo exatamente quando a gente estava se preparando para sair. Quando a gente saiu, a gente quase não ouvia tiros. E, como eu falei, essa presença de Deus. A estrada tinha sido bloqueada à noite, com pneus queimando, mas quando a gente passou, tinha só cinzas. A Dogana, que tinha sido... Dogana? Posto fiscal da fronteira, que tinha sido, invadido e feito muita bagunça lá à noite, a gente passou de manhã, já não tinha mais ninguém ali. Passamos numa tranquilidade, não é? E eu creio, irmãos, que naquele horário, exatamente, a junta tinha mandado fax, tinha conclamado muita gente a interceder por nós. E, realmente, Deus ouviu as orações do povo de Deus e realmente nos protegeu. Olha só, são coisas difíceis de explicar. Mas o que acontece? Que se a gente tivesse saído com aquele outro grupo, conforme o plano original, a gente teria sido assaltados juntamente com eles. Eles foram assaltados, infelizmente, aquele outro grupo que saiu pela Macedônia. Levaram todas as coisas de valor que eles tinham. Mas nós passamos tranquilamente. Não é porque nós fôssemos melhor, mas eu creio que, nesse momento, o fato de ter uma agência missionária que mobilizou as igrejas para interceder, isso eu tenho certeza, irmãos, isso contou tremendamente nessa questão. Porque nós não somos melhores do que aqueles outros missionários. Mas eu creio que nós estávamos tendo cobertura de oração. Essa é a minha interpretação. Essa é a minha interpretação. Um outro momento que marcou muito essa questão da oração foi em 2007, quando saíram os vídeos, o vídeo da junta, quer dizer, os vídeos, né? No caso, eram 2 vídeos sobre a Itália, nesse DVD da junta de missões mundiais na época da campanha. Foram feitos em 2006, mas só foram lançados em 2007, na campanha, naturalmente. E nós pedimos exatamente para eles fazerem, que não estava nos planos da junta, para aquele ano, pelo menos. Nós pedimos exatamente porque sentíamos essa necessidade de cobertura de oração, porque a gente sentia uma opressão tremenda, uma opressão espiritual tremenda. O satanismo é muito forte ali na Itália, além do secularismo, além da idolatria. Mas o satanismo também é muito forte. E eles, 3 horas da manhã, levantam para orar contra os pastores e os sacerdotes, os cristãos. Então, a batalha espiritual é muito forte. O que acontece? Que lá, mais ou menos, pelo mês de abril, eu nem estava lembrando, assim, naquele período assim, que aqui estava em campanha, né? E, de repente, eu tive aquela sensação de que os céus, que normalmente era aquela coisa pesada, estava aberto. Sentia aquela sensação de céu aberto. Céu espiritual que eu falo, aquela sensação da presença de Deus, aquela coisa gostosa. Eu falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o reino espiritual? E aí me lembrei que era a época da campanha de missões mundiais. E tinha muita gente que, depois de ver aqueles vídeos, intercedia pela Itália. E isso realmente fez efeito no reino espiritual. E nós começamos a ter realmente muito mais resultados, pelo menos no meu ministério, eu não saberia dizer agora, eu não fiz esse estudo no caso dos outros colegas, mas no meu ministério eu comecei a sentir uma diferença muito grande de 2008 para cá. E eu creio que é efeito exatamente desse processo em que teve gente que manteve isso aí, e se interessando realmente pela situação espiritual da Itália. Então, é muito importante essa parceria na oração, né? Não preciso nem falar na questão do sustento. Os irmãos já sabem disso. Portanto, que nós possamos entrar em campo, sabendo que nós somos parte de um todo, trabalhando, sabendo que nós nos complementamos uns aos outros e que precisamos trabalhar em parcerias. Amém? Entre em campo com Cristo pela Itália também, além da Albânia, né? Em frente, movido pelo amor, tendo bem clara a sua maior prioridade, que é fazer a vontade do Pai, completar a sua obra, com um forte senso de urgência,
como parte de um todo. Vamos em frente? Como? Então você pode fazer isso exatamente intercedendo, assumindo o compromisso de interceder. Então eu sei que aqui tem vários irmãos que já têm esse compromisso, né? Mas quem não tem, nós, até o final desse congresso, desta conferência, uma das coisas que nós vamos realmente desafiar o irmão é assumir este compromisso de intercessão pela obra missionária. Também vamos desafiar você a participar de forma direta no sustento financeiro da obra de Deus, né? Indo, se Deus te chamar, sendo disponível a Deus, nós vamos falar mais sobre isso nos próximos dias, e realmente deixando Deus dirigir a sua vida sem nenhum medo, porque Deus não é nenhum irresponsável. Eu vou falar ainda sobre isso, mas a gente tem um medo de se entregar para Deus, porque tem medo do que Deus possa mandar fazer a gente uma coisa assim meio louca, né? Não, gente, Deus sabe exatamente o que Ele vai pedir para cada um. É diferente. É diferente. Então, podemos contar com você? Esse podemos aí é o Senhor, né? Talvez eu deveria dizer, posso contar com você, mas você vai pensar que sou eu. Em todo caso, a Trindade, né? Está perguntando para você, podemos contar com você? Amém. Lembra que ele dizia lá, a quem enviaremos? Quem irá por nós? Então, é Trindade, né? E que você possa também ser disponível, como Isaías o foi. E fazer como aquela mulher, né? Nova convertida, não sabia falar, mas ela sabia uma coisa. Olha, esse homem descobriu tudo aquilo que ele disse tudo aquilo que eu tenho feito na minha vida. Veja, vamos ver se ele não é o Messias. Ele diz que é o Messias, eu acho que ele é também o Messias. Vamos lá, vamos ver, vamos conhecê-lo. É o que ela sabia dizer, mas foi suficiente. E depois eles disseram, olha, nós agora cremos nele, não só pelo teu testemunho, mas porque nós mesmos ouvimos e vimos que ele realmente é o Salvador do mundo. Aleluia. Então, que os teus amigos, os de perto e os de longe, possam dizer a mesma coisa. Não só pelo seu testemunho, mas porque agora eu vejo, eu reconheço, eu experimento que Jesus realmente é o Salvador do mundo. É o Salvador da minha vida. E Ele me deu razão para viver. Que Deus nos abençoe para sermos todos missionários entrando em campo. O técnico sabe exatamente qual a posição que vai te colocar. Confie nele. Amém? Deus nos abençoe. Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Palavra abençoada, hein, irmão? Muito bom, pastor. Uma bênção. Vamos orar, amados. Vamos orar. O que é que nós vamos fazer com aquilo que Deus tem nos falado? Senhor, tem um projeto para a minha vida e para a sua vida. Você está ofertando? Oferte mais. Está orando? Ore mais. Está pregando o Evangelho? Pregue mais. Fale mais de Jesus. Se envolva mais. Se comprometa mais. Sirva mais. Se engaje mais. Com alegria, com disposição, com graça. Porque o Senhor que começou a boa obra vai completá-la para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor. Pedi o pastor Wander para vir aqui para orar conosco. Depois só tem algumas comunicações para fazer. E nós estamos encerrando. Mas ore agora. Diga, Senhor, eu quero entrar em campo. Eu não quero ficar na arquibancada. Nesse jogo não tem torcedor. Você tem que estar lá dentro, batalhando pela causa do Evangelho. Você tem algo para fazer. Você tem uma posição, como o pastor falou, para você atuar. Então diga, Jesus, eu quero, não importa o preço a pagar. Não importa o que eu tenho que passar, o que eu tenho que viver. Eu quero ser usado para a glória do teu nome, para o teu louvor. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor falou aos nossos corações. Às vezes lemos tanto esse texto, ouvimos tantos missionários, e às vezes somos, medrosos, Senhor, de cumprir o Teu ID. Missões não é apenas
um ministério, ou um departamento, ou uma junta, Senhor. Essa missão foi dada a nós, ó Pai. A primeira missão é o louvor da Tua glória e levar outras pessoas ao louvor da Tua glória, Pai. Missão é estilo de vida, Senhor. Evangelismo não é departamento de uma igreja, e sim estilo de vida, Senhor. É proclamar o Teu amor, ó Pai. Pai querido, em todo lugar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, possamos fazer valer quem somos. Que realmente reconheçamos, Senhor, que devemos, em nome de Jesus Cristo, exalar o Teu bom perfume, Pai. Pai querido, refletir a Tua glória, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, desperta a cada um de nós, Senhor. Pai querido, desperta em nossas vidas, em nossos corações, o amor pelo próximo, Senhor. Pai querido, não porque queremos alcançar alguma coisa, Senhor, porque nós já alcançamos, o Senhor já nos alcançou, a Tua graça nos basta, Senhor, mas que possamos fazer isso, Senhor, com gratidão, com alegria, porque já temos, Senhor. Pai querido, nós sabemos que as demais coisas serão acrescentadas, Senhor. Tudo que temos, Senhor, família, emprego, Senhor, saúde, são os mimos do Senhor para conosco, Senhor. Porque nós já temos o principal, que é a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Obrigado pelo pastor Manuel Florencio, irmã Raquel, obrigado pelo pastor Henrique Davanzo, obrigado por todos aqueles que têm entendido, Senhor, estão indo a campo, e que nós outros estejamos entrando nesse campo, Senhor, para o louvor da Tua glória. Obrigado pela iniciativa desta igreja, que possamos nos juntar, ombrear, Senhor, e que esta denominação e as demais denominações espalhadas não só em Goiás, mas no Brasil, possa reconhecer, ó Pai, e vivermos para a Tua glória, tirar toda a hipocrisia, todo o egoísmo, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, e que tenhamos misericórdia dos outros, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite, e obrigado por todos aqueles que aqui chegaram, Senhor. Eu Te glorifico no nome santo e eterno e maravilhoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que reina para todo sempre. Amém e amém, Senhor.